palavra, que o Espírito Santo, Senhor, nessa noite, traga a revelação, a unção da revelação em nossas vidas, para que possamos compreender cada dia melhor aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor tem para nós. Nos abençoe nesse momento, pois estamos aqui, Senhor, sedentos para ouvir Tua voz. Fala, Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Queridos e amados irmãos, eu anunciei um texto hoje para a ministração da palavra, para a reflexão dos irmãos, subordinado ao tema de Marcos capítulo 2, que fala sobre quem está disposto a promover o reino. E eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias lá no livro de Marcos, capítulo 2, para a gente trazer aqui a exposição da palavra de Deus, nesse texto, nessa história, né, que fala sobre um homem paralítico que foi curado por Jesus, que foi restaurado da sua paralisia, da sua deficiência, e alguma coisa que realmente impactou ali, não é, a comunidade, aqueles que estavam caminhando com Cristo, aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus, que estavam sedentos para ouvir a palavra do Senhor, também testemunharam de um grande milagre, que foi a restauração de um homem paralítico. Eu não sei, a Bíblia não fala qual era a sua paralisia, mas a gente sabe que há muitas paralisias, né? Pessoas que têm deficiência nas pernas, que não conseguem andar, às vezes no braço, às vezes é uma deformação no corpo. Não é? Eu tinha uma irmã que partiu, muito jovem, muito nova, e ela tinha paralisia cerebral, então ela não conseguia andar, ela não conseguia comer com as suas mãos, e durante muitos anos a minha irmã foi um desafio para minha mãe, que nos criou sozinha, e eu acompanhava muito a dificuldade dela, tanto da minha irmã, como também da minha mãe, para criar, para tratar dela, e aqui a gente tem, não é, a história também de um paralítico, de um homem que certamente era deficiente, né, no seu físico, no seu corpo, que limitava a sua vida aos afazeres, a levar uma vida natural, uma vida normal. E é essa história que nós vamos tomar por base nessa noite para a exposição das Escrituras, para trazer aqui para os irmãos algumas lições, algum aprendizado, algo que possa acrescentar na tua vida, algum conhecimento. Com certeza, Deus vai falar aos nossos corações, o Espírito de Deus vai ministrar em nossos corações alguma coisa que vai nos fazer, né, crescer um pouco mais na graça e no conhecimento da palavra de Deus, através desse texto, através dessa história, que fica em Marcos capítulo 2. Vamos fazer a leitura, então? Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Eu quero trazer aqui para os irmãos alguma coisa a respeito desse estava em casa. Subentende-se que Jesus morava em Cafarnaum. Eu já ouvi alguma coisa a respeito, e esse é o texto que ilustra também sobre isso, porque está bem claro, não é, que Jesus estava em casa, na sua própria casa. Não sei por quanto tempo, mas ele morava por uma parte da sua vida, ou durante uma parte da sua vida, ali em Cafarnaum. E ele estava em casa, e a multidão soube que Jesus estava em casa. E a multidão, então, foi até a casa de Jesus para escutar Jesus, para ouvir, né, a palavra, os seus ensinamentos, para buscar a sua face. Com certeza, Jesus sempre tem algo novo para o povo, e a multidão soube que ele estava ali e correu até ele. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. A casa estava muito cheia, era muita gente, e o propósito maior de Jesus sempre foi ensinar para lá, ensinar o evangelho, pregar o evangelho, promover o reino de Deus. Por isso, do meu tema,
nessa noite, né? Quem está disposto a promover o reino de Deus? Entendemos aqui que Jesus não perdia tempo. Onde ele passava, por onde, né, ele vivia, onde ele estava, ele sempre aproveitou do seu tempo para promover o reino, para pregar o evangelho, para fazer milagres, para exortar o povo, exortar a multidão. Jesus Cristo sempre estava disposto ali a promover o reino de Deus. E ele anunciava, então, a palavra do Senhor. Versículo 3: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Certamente no caminho até a casa onde Jesus estava, ou onde Jesus morava, havia um paralítico que vivia ali, quem sabe, à margem das ruas, mendigando, pedindo, não é? As pessoas que ali passavam, era dali talvez que ele tirava o seu sustento, quem sabe era dali que as pessoas se compadeciam dele, e ele angariava alguns recursos, alguns fundos para a sua própria sobrevivência. E a caminho da casa de Jesus, passando então 4 homens, né, se prontificaram a pegar, né, aquele paralítico pelo seu leito e levar até Jesus. Foi o propósito no coração desses homens de levar o paralítico até Jesus. Com certeza a fama de Jesus corria por todos, né, os lugares, as circunvizinhanças ali daquela redondeza, né, de Cafarnaum, de Jerusalém, por onde Jesus andava, os milagres Jesus fazia, Jesus operava, Jesus falava com autoridade, Jesus manifestava graça, poder de Deus em sua vida. Ele operava os sinais e as suas maravilhas, e ao saber que Jesus ali estava, né, ao irem para se encontrar com Jesus, no caminho eles encontraram aquele paralítico, então eles se dispuseram a levar o paralítico até Jesus. Essa história tem algumas lições assim fundamental para a gente, no que diz respeito à missiologia, ao chamado da igreja, ao papel da igreja, ao desafio da igreja nos nossos dias, e eu quero já, queridos irmãos, trazer algo aqui em relação ao tema, quem está disposto a promover o reino, né? Esses homens nos ensinam coisas assim extraordinárias e fundamentais para nós, se nós queremos que a igreja cresça, ou que o reino seja promovido, que o reino de Deus seja promovido na nossa nação, na nossa rua, na nossa própria casa, no seio da nossa família, no nosso bairro, né? Se nós queremos, nós precisamos fazer alguma coisa para que esse reino seja promovido. E a promoção do reino de Deus, o promover o reino de Deus, querido, especificamente aprendendo aqui com Jesus, né, que prega a palavra, que ensina os fundamentos, né, das Sagradas Escrituras, a gente não vê Jesus levando o povo ao progresso financeiro, desafiando as pessoas, né, a terem muitas riquezas e ao sucesso, né, em suas vidas particular ou individual. A gente vê que quando Jesus está promovendo o reino, ele está pregando o evangelho e levando o povo ao arrependimento. Então, o que é promover o reino? Promover o reino, queridos irmãos, é socorrer as pessoas necessitadas. Esses homens aqui, quando eles têm essa atitude, eles não estão preocupados em angariar recursos e riquezas para si, eles estão preocupados em levar aquela pessoa necessitada, aquela pessoa que era paralítica, certamente um homem com suas limitações, com a sua vida, quem sabe, de aflições, né, de temores, de necessidades e de debilidades. Eu podia falar tantas outras coisas aqui para descrever esse paralítico. E esses homens, então, entendem que esse paralítico ele precisava era de um socorro, ele precisava de um milagre, ele precisava ir até Jesus. Promover o reino é levar as pessoas até Jesus. Promover o reino é pregar o evangelho. Promover o reino é ouvir o grito de socorro das pessoas, é estender as mãos. Promover o reino é se prontificar. E dizer: eis-me aqui, Senhor, conte comigo. Conte comigo para a implantação da igreja.
Conte comigo, Senhor, para anunciar o Evangelho. Conte comigo para interceder pela vida das pessoas. Conte comigo, Senhor, para que o reino do Senhor seja promovido. Então, entendemos aqui, amados irmãos, que esses homens, eles tinham, né, um propósito em seus corações, que era de promover o reino de Deus, de levar os necessitados a Cristo, né? Era de que outros também tivessem a oportunidade de ouvir Jesus falar, de ouvir Jesus anunciar o Evangelho, de levar os doentes até a Cristo para que sejam ou fossem curados das suas, né, enfermidades, das suas doenças, das suas paralisias. Então, aqui está o grande desafio da igreja nos dias de hoje. Queridos, a igreja, o papel da igreja, né, neste mundo é promover o reino de Deus. É promover, sabe, a possibilidade das pessoas terem um encontro com Cristo, terem as suas vidas transformadas, terem as suas vidas impactadas pela graça, pelo perdão, pelo amor de Deus. O que houve aqui nessa história, né, nesse acontecimento, é algo que a gente precisa parar para colocar em prática também na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida da nossa igreja. Muitas vezes, queridos irmãos, nós nos acomodamos com a nossa própria salvação e esquecemos das outras pessoas, esquecemos, né, do papel fundamental da igreja, né, no âmbito da missiologia, da pregação do evangelho, do chamado de Deus para as nossas vidas. Olha só que coisa linda que aconteceu. Levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado num ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Olha só, não só bastasse o desafio de levar o paralítico, porque certamente era uma pessoa que precisava de cuidados especiais, não é? De ser carregado, era um desafio propriamente dito, de pegar aquele homem, de levar aquele homem até Cristo. Tanto que não foi só um, foram 4, porque um só talvez não desse conta disso, mas havia o mesmo propósito na vida daqueles 4 homens. Eles tinham a mesma visão. Olha aí que coisa linda que a gente vai aprender. A igreja precisa andar dentro dessa mesma visão, desse mesmo propósito. Não é só para um, não é só para o pastor, não é só para os obreiros, é para toda a igreja. Toda a igreja precisa estar imbuída, envolvida dentro desse chamado, que é a promoção do reino, que é a propagação do evangelho, a propagação do reino de Deus, que é levar a outros a oportunidade de serem curados na alma, de serem restaurados no seu físico, de serem restaurados, queridos irmãos, das suas enfermidades, das suas doenças espirituais, né, de serem completamente restaurados. Então, a igreja precisa estar imbuído nesse mesmo propósito. Não é um chamado específico para o pastor, ou para os missionários, ou para os obreiros, ou para os evangelistas. É toda a igreja imbuída. Eu vejo aqui a unidade, eu vejo aqui, sabe, que a igreja precisa estar junta dentro dessa visão de levar os necessitados a Cristo, de promover o reino através da pregação, através do esforço mútuo, né, para que outros tenham a mesma oportunidade que temos hoje, queridos, de gozar do perdão, da graça e da salvação em Cristo Jesus. Aqueles homens não só tiveram o desafio de carregar o paralítico, mas eles também tiveram o desafio de levar o paralítico até Jesus, porque a multidão cercava Jesus, não tinha como eles passar. Já pensou você passar no meio de uma multidão, com uma cama, segurando um leito, quem sabe cada um numa ponta, como se carrega um jogador de futebol que está caído no campo, naquela maca? Imagina, 4 pessoas para passar no meio de uma multidão. Não ia ser coisa simples, não ia ser fácil, até porque todos queriam estar ali perto de Jesus, mas eles tiveram uma brilhante ideia, eles tiveram uma ideia nobre, ou seja, eles não mediram esforço. Quando a gente quer, amados irmãos, e se dispõe para pregar o evangelho, para promover o reino, não há barreiras, não há limites, não há dificuldades. A gente anda, a gente investe, a gente se dispõe, é de noite, é de madrugada. Queridos, isso tem que ser algo prazeroso na nossa vida, como foi na vida desses missionários. São 4 pessoas aqui que a gente...
quatro personagens fundamentais aqui nessa história. O primeiro personagem é o paralítico, né? Que tinha sua vida limitada, que passava realmente assim por perrengues, por, né, deficiência, por necessidades. O segundo era esses missionários, eram esses quatro homens que, quem sabe, eram amigos desse paralítico. Talvez não, talvez estivesse só no coração deles realmente promover o reino, ou que fosse amigos, né, pouco importa, né, diante de todos os fatos que aconteceu. O terceiro personagem é Jesus. Jesus é a terceira o terceiro personagem importante aqui nessa história, nesse texto, e o quarto é a multidão. Quando aqueles homens, então, resolvem levar o paralítico até Jesus, tinha grandes desafios, a multidão estava ali, apertando, todo mundo querendo estar pertinho de Cristo, os milagres já haviam sido divulgados, Jesus fazia milagre, curava cego, ressuscitando mortos, restaurando vidas, curando febre, curando doentes, e salvando, expulsando demônios, por onde Jesus passava, os milagres aconteciam. Então, não era fácil a missão. Eles, então, pararam e imaginaram, quem sabe ali, procuraram uma maneira de levar aquele paralítico até Jesus, porque o propósito era esse. Ei, é nobre o propósito daqueles homens. Não há barreira quando a gente quer levar as pessoas a Cristo. Amém. Não há barreira quando a gente tem no coração esse objetivo, esse desejo de compartilhar daquilo que nós temos de melhor, que é a salvação. Não há barreiras quando nós estamos dispostos, não, de um Deus grande, poderoso, que tudo pode, querido. Não há limites para aqueles que estão incendiados em seus corações pelo chamado, pelo desejo de ver a salvação chegar até outras pessoas. E eles, então, observaram a casa em que Jesus estava e viram que a única possibilidade de aquele paralítico chegar até Jesus, de ser visto por Jesus, era descendo, né, pelo eirado, subindo em cima da casa e descendo o paralítico até Jesus. Não era uma missão fácil. Ou será que era? Se você carregar uma pessoa normal já não é fácil, agora imagina carregar um paralítico, subir com até o eirado, destelhar aquela casa, abrir um espaço e logo descer. Era todo um projeto, era todo um processo, era toda uma situação bem pensada, bem articulada, difícil, né? Era algo que realmente era desafiador, mas aqueles homens não tiveram dificuldades, não mediram esforços, subiram com aquele paralítico, eles mediram, né, onde Jesus estava, foi todo um processo. Olha, Jesus está ali no meio da sala, aquela sala grande, mas ele está bem ali nós vamos então por aquele lugar, nós vamos descer ali naquele canto ali do eirado, nós vamos descer ele, nós vamos abrir um buraco, nós vamos descer, e assim aqueles homens fizeram. Que coisa interessante, irmãos. Que história linda que nos ensina, amados irmãos, que a gente precisa fazer esforço e dedicar nossa vida para que nós possamos compartilhar daquilo que nós temos de melhor. Olha, eu posso dizer para os irmãos que o que eu tenho de melhor é Jesus na minha vida. Eu preciso compartilhar de Jesus. Eu preciso, sabe, levar Jesus a outras pessoas. O que eu tenho de melhor, e que eu tenho de realmente, assim, que eu posso compartilhar com outras pessoas, é aquilo que Jesus Cristo pode e trouxe a mim, né? E hoje eu posso dizer que eu gozo da salvação, do perdão, da graça, da restauração, de uma vida impactada, de uma vida transformada, da nova vida em Cristo Jesus, queridos irmãos. E precisa incendiar nosso coração com esse desejo de que outros também conheçam Cristo, de que Cristo seja, sabe, divulgado, seja pregado e o reino seja promovido para o meu vizinho, promovido para o seio da minha família. Olha, quando eu me converti, só havia uma pessoa na minha família que servia a Cristo, era uma tia minha, os demais todos eram idólatras, e eu não quero aqui, não falar a respeito de religião, mas todos estavam cegos, estavam sem rumo, sem norte, sem conhecer a verdade, e muitos adoravam imagens, e acendiam vela, e buscavam em tantos outros lugares, né, tenebrosos,
uma solução para as suas vidas. E uma tia nossa, né, que é irmã de minha mãe, se converteu em São Paulo, e ela passou a orar, e passou a pregar, passou a promover o reino. Hoje eu tenho boa parte da minha família servindo ao Senhor, boa parte da minha parentela está aos pés de Jesus, reconhecendo a Jesus como Salvador. Que coisa linda, amados. Nós temos esse desafio, nós precisamos fazer isso, essa é a nossa missão. Quem está disposto a promover o reino de Deus? Quem está disposto a subir no eirado? Quem está disposto, amados, a carregar essa marca? Quem está disposto a ser porta-voz do Senhor? Quem está disposto a dizer: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus é a solução, Ele restaura, Ele perdoa pecados. Amém. Amém. Aleluia. E aqueles homens, então, sobe aquele eirado e desce com aquele paralítico. Como eles fizeram isso? Não sei. Quem sabe amarraram uma corda e vamos lá, e cada um numa ponta, e vai descendo. Olha, desce aqui, solta mais aí, vai. Eu imagino aqui a cena, eu quero, sabe, montar aqui um cenário e ver como isso foi possível. Que coisa linda. E quando aquele paralítico vai descendo, vai descendo, vai descendo, que Jesus olha tudo aquilo, Jesus não viu primeiro o paralítico, Jesus viu toda a ação daqueles homens, que eu vou dar o nome de missionários. Eu vou dar o nome de homens de homens dispostos nas mãos do Senhor, de homens que promovem o reino, que eu quero dar o nome de instrumentos de Deus a esses homens. Jesus olha, então, ele não vê o paralítico, ele vê primeiro a fé daqueles homens. Porque o paralítico não podia fazer nada, mas aqueles homens podiam fazer. Você está entendendo, amados? Muitas vezes o mundo está paralisado, paralítico, né? Pelo pecado, paralítico pela enfermidade na alma, paralítico por não conhecer a verdade. O mundo está assim, nós precisamos pegá-lo e levá-lo a Cristo. Você está entendendo? Nós precisamos fazer o nosso esforço, doar nossa vida a Cristo, para que possamos levar o mundo paralítico a Cristo. E quando Cristo viu toda aquela cena, que Jesus viu toda aquela cena, ele se comoveu, não com o paralítico, que era uma coisa normal, mas o desafio que aqueles homens enfrentaram para levar o paralítico até Jesus. Está entendendo? E quando Jesus olha isso, veja bem, o que é que acontece aqui, ó. No versículo 4, no versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Primeiro, Jesus viu a fé daqueles homens. Né? E aí, quando eles descem o paralítico, Jesus, então, opera, né, o principal milagre que aquele homem precisava. Não era a sua paralisia ser restaurada, o seu físico. Era a sua alma ser curada, amados irmãos. O cuidado de Jesus para com a alma daquele homem. Antes da sua enfermidade no seu físico, aquele homem precisava da cura da alma. Quem sabe ele era um homem infeliz, uma pessoa, quem sabe, deprimida, para baixo, oprimida. Quem sabe uma pessoa que já via ele mesmo, né, se rejeitado, já não tinha mais amor próprio, alguém que não era feliz. Mas Jesus olha para ele e diz: teus pecados estão perdoados. Sobretudo, aquele homem era condenado por causa dos pecados, por não conhecer a graça, por não ter um encontro com o Senhor. E Jesus, então, dá àquele homem a cura que é mais importante, né? E que era essencial, que era emergencial para aquele instante. Jesus perdoa os seus pecados. E quando Jesus, então, perdoa os seus pecados, queridos irmãos, ele está nos ensinando, né, que muito mais importante de ter o nosso corpo perfeito é ter a nossa alma curada, a nossa alma sarada, os nossos pecados perdoados. Aleluia! Melhor do que a beleza exterior, irmãos, é a beleza de dentro, é a beleza do interior, é o milagre que Deus faz lá na alma. Porque muitas vezes a aparência é uma coisa, mas lá dentro é outra. Às vezes as pessoas se mostram
que está muito bem por fora, mas dentro estão amarguradas, dentro está precisando de um socorro, por dentro elas estão precisando de uma ação, de uma atuação de Jesus para trazer a cura e a libertação. Que maravilha! Teus pecados estão perdoados. Oh, queridos irmãos, olha só. E às vezes a gente fica muito preocupado com o nosso exterior, né, irmãos? Com a aparência, com o que nós temos, com o que nós possuímos. Mas não era essa a preocupação de Jesus. Jesus viu primeiramente a alma dele, antes do corpo, que era notável a sua deficiência. A alma dele precisava de um perdão, precisava de um encontro, precisava de um milagre, de uma restauração. Teus pecados estão perdoados. É o que nós precisamos fazer, amados. Como ministro do Evangelho, como instrumentos de Deus. Amém? Como missionários do Senhor Jesus, representantes do reino aqui nessa terra. É levar os paralíticos desse mundo, dizer, sabe, tem perdão para você. Jesus perdoa os teus pecados. Aleluia. Jesus morreu para que os teus pecados fossem perdoados. Jesus morreu para que você fosse salvo e restaurado. Aleluia. E podemos assim, queridos irmãos, promover o reino. Quem está disposto a promover o reino? Quem está disposto a carregar leito? Quem está disposto a subir o eirado? Quem está disposto a gritar para o mundo? Tem jeito, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ouvi um glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém, queridos. Teus pecados estão perdoados. Pois bem, amados. Verdade é que, no versículo 6, mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoava então. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações. Ó, murmuravam em seus corações. Como assim? Quem é esse que acha que pode perdoar pecado? Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia, não pode. Quem perdoa pecado é Deus. E eles arrazoavam, perseguindo a Jesus, né? Quem sabe eles estavam ali, irmãos, denegrindo a imagem de Cristo, falando mal do Senhor Jesus. Ó, e às vezes a gente fica tão preocupado com as pessoas que falam mal de nós, né? Ninguém pode tocar em nós, nós somos intocáveis. Falavam mal de Jesus, perseguia Jesus, irmãos. Não é? Perseguia os discípulos, perseguia os apóstolos, perseguiam a igreja, até hoje persegue a igreja. Quem somos nós? Oh, queridos, nós não estamos dizendo coisas, queridos, de sermos alvos de chacota, de sermos alvos de calúnia, de sermos alvos de perseguição. Nós não somos isentos disso, de passar por privações, de provações, de perseguições aqui nesse mundo. Isso é normal, uma coisa natural. Eu tenho algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês nesse texto, queridos, porque esse texto é muito rico. Na verdade, a palavra de Deus é muito rica. Onde tem uma palavra escrita, um texto escrito, e é sagrado, tem coisas boas para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente se instruir, para a gente se alimentar. E ali arrazoavam, né? Os escribas. Quem eram os escribas? Eram os escritores da lei. Aqueles que escreviam a lei, aqueles que escreviam os ensinamentos, aqueles que ensinavam, né, as pessoas, aos judeus. Eram os escribas, e eles arrazoavam. Que é esse? Mas Jesus, conhecendo o coração deles, né? Vamos lá para o versículo 9. Versículo 8. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode pecado senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Entenda uma coisa, olha só. Versículo 9. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Eu não sei se era propósito, né, de Jesus que tudo isso acontecesse para que aquelas pessoas ali que estavam arrazoando, né, do fato de Jesus perdoar, eu não sei se era propósito de Jesus deixar isso acontecer, né, para que o milagre viesse a acontecer na vida do paralítico, né, ou se verdadeiramente foi aquilo que era mais importante, como eu falei, a cura da alma. Eu
Prefiro pensar que a cura da alma era mais importante, mas a gente vai entender que Jesus não ia curar somente a alma daquele homem e deixar ele paralítico, sendo que Jesus tinha o recurso para fazer todas as duas coisas, né? Curar a alma, mas também curar o físico. Mas fato é que Jesus leu o coração daqueles escribas e chamou eles, então, para confrontá-los, para manifestar a glória e o poder de Deus de forma que todas pessoas pudessem testemunhar com seus olhos, né, o milagre que ia acontecer naquele instante. Então, Jesus chama os escribas e pergunta para eles, por que vocês estão arrazoando em vossos corações, né? Duvidando do perdão que eu estou liberando para esse homem? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta e anda? Aí Jesus diz assim para eles, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, né? Vocês vão ver agora o que eu vou fazer com esse paralítico. E voltou para o paralítico e disse, olha, homem, toma a tua cama e anda. E aquele paralítico foi completamente curado da sua paralisia, teve o seu corpo restaurado, e as pessoas ficaram então ali, né, regozijadas e maravilhadas. Olha só, ora, versículo 10, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim, ou coisa assim. Que maravilha, amados irmãos. Aquelas pessoas que conviviam com aquele paralítico, que via aquele paralítico sofrendo, que muitos já estenderam ali uma moedinha, quem sabe levaram uma marmitinha para ele, um lanchinho da tarde, um cafezinho, né? Conviveu anos e anos com aquele homem paralítico, com o sofrimento, com a debilidade, com as necessidades, né? E agora puderam ver o sobrenatural de Deus se manifestar naquele momento, e viram aquele homem que era carregado durante tantos anos, carregar sua própria cama, seu próprio leito, agora dando glória a Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor, curado na alma e curado no físico, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E todos testemunharam e se maravilharam e davam glória a Deus, aleluia. Eu entendo uma coisa aqui, queridos, Deus tem a fonte, amém, do milagre, seja para a alma, seja para o corpo. O que nós precisamos é levar os necessitados a Ele, o que nós precisamos é atender o chamado, o grito de socorro, é dispor nossas vidas nas mãos do Senhor para fazer a obra de Deus, amados. Às vezes a gente está gozando da salvação, e sim, nós gozamos da salvação, nós louvamos, adoramos a Deus, somos regozijados com o que Deus já fez vida, com o nosso nome escrito no livro da vida, com a vida restaurada, com as bênçãos, gozamos do cuidado do Senhor, da proteção do Senhor, da cobertura do Senhor, queridos, mas às vezes nós somos egoístas e ficamos só com a gente e fazemos um esforçozinho, achamos que já estamos fazendo tudo. Pensa, para que esses homens que talvez não precisassem de nada, eles queriam só promover o reino, só levar esse paralítico a Cristo, porque eles creram no milagre, eles sabiam que Jesus tinha a resposta, que Jesus tinha a solução para esse paralítico. Nós sabemos disso, irmãos. Nós sabemos que Jesus pode perdoar, que Jesus pode curar, que Jesus pode restaurar a vida, pode restaurar casamento, pode libertar das drogas. Nós sabemos que Jesus pode, e Ele faz isso, e às vezes nosso esforço é que é pouco. Às vezes somos nós que limitamos o milagre de Deus, sabia disso? Muitas das vezes somos nós que nos acomodamos, que estamos cansados e às vezes envolvidos com aquilo que é mais propriamente nosso do que aquilo que é o reino de Deus. Você está entendendo? Às vezes corremos muito mais atrás daquilo que é próprio nosso do que aquilo que promove o reino. Gastamos mais tempo com aquilo que é nosso. Dedicamos nossos esforços por aquilo que é nosso, trabalhamos mais por aquilo que é nosso do que por aquilo que é o reino de Deus a ser compartilhado com os necessitados. Vocês estão compreendendo, queridos? Então, esses são os 4 personagens principais dessa história, desse episódio. O paralítico que teve sua vida impactada e restaurada, e seus pecados perdoados. Aqueles 4 homens missionários que se dispuseram nas mãos do Senhor para que o milagre aconteça e que não mediram esforço algum, antes, pelo contrário, né, foram, de fato, arquitetos
né, verdadeiros missionários, verdadeiros instrumentos de Deus, homens capazes de crer e de fazer todo sacrifício para que chegasse aos olhos de Jesus uma ação tão nobre, onde Jesus elogiou, né, a fé deles, grande a fé desses homens. O próprio Cristo, que se apresenta a nós, cada dia mais nos surpreendendo com seu amor, com a sua bondade, com seu amor a ponto de olhar para aquele paralítico e chamar de filho, filho, teus pecados estão perdoados. Às vezes a gente despreza as pessoas, queridos irmãos, e Jesus trata aquele homem como filho. Aquele paralítico foi tratado por Jesus como filho, teus pecados estão perdoados. E às vezes a gente é mais juiz, não é? Do que missionários. Às vezes nós somos melhores para julgar do que para ajudar, para condenar do que para salvar. Por quê? Porque a dificuldade, promover o reino exige, queridos irmãos, amor, exige sacrifício, exige renúncia. Promover o reino exige você se dispor nas mãos de um Deus maravilhoso, santo, poderoso, para que seu reino, para que seu perdão, para que seu amor, para que a sua graça, para que a sua salvação chegue a outras pessoas. E a multidão que se maravilhou, né? Nossa, olha, ele não só perdoa pecado, mas ele cura paralítico. Esse é o homem, esse é o Messias, esse é o caminho. Queridos, nós temos que levar essa semente, nós temos que levar esse nome, nós temos que levar essa bandeira, nós temos que hastear essa bandeira. Jesus, para que a multidão seja também impactada. Amém? Eu vejo 4 lições fundamentais aqui nesse texto. Eu já estou falando aqui há mais ou menos aí uns 40 minutos. Mas eu vejo 4 lições fundamentais aqui nesse texto para nós. E que a gente precisa atentar para isso. Promover o reino. Quem está disposto a promover o reino? Deve estar disposto a anunciar a palavra, a pregar o evangelho do Senhor Jesus, como Jesus fazia. Em qualquer situação, em qualquer lugar, amados. Não há limites para quem quer promover o reino. Dispõe a sua vida nas mãos do Senhor. Pregue o evangelho. Pregar o evangelho é declarar que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Pregar o evangelho, muitas vezes, é na simplicidade de falar que Jesus ama, que Jesus restaura, que Jesus é o caminho. Pregue o evangelho. Anuncie a salvação. Leve o evangelho aos carentes. Ouça o clamor das pessoas, sabe? Dê ouvido ao clamor. Enxergue os paralíticos. Veja o mundo paralisado. Enxergue a paralisia que está do seu lado, que está, quem sabe, lamentavelmente, na sua própria casa, no seio da sua família. Enxergue a paralisia espiritual que eu estou falando. E trava uma batalha contra essa paralisia. Se disponha nas mãos do Senhor. Seja esse missionário que vai carregar o leito, que vai carregar o fardo, que vai pagar o preço, que vai ser arquiteto, que vai ser o instrumento que Deus vai usar para que, né, seja levado essa necessidade, essa paralisia até a pessoa bendita de Cristo, para que o milagre aconteça. Essa é a primeira lição que eu aprendo. Segunda lição, é preciso contornar as objeções na nossa vida, na nossa caminhada. Se queremos promover o reino, escuta, contorne as objeções, queridos. Vai ter pessoas que não gostam de você, vai ter pessoas que vão te desprezar, vai ter pessoas que vão te caluniar, que vão te julgar por ações, por qualquer situação sua, vão te julgar. Vão ter pessoas que vão dizer que você blasfema, que você... Vai ter pessoas, queridos, que vai ser objeção na sua caminhada, na sua vida. É assim. Quem quer promover o reino vai enfrentar objeções, dificuldades, barreiras. Mas não pode parar, não pode se deter. Aqueles homens inventaram, não é? Um arquiteto ali, arquitetaram um plano de levar aquele paralítico até o eirado, até a cumieira da casa, até o telhado, de destelhar, de armar ali um projeto de corda, quem sabe, de descer e segurar e tal, e desceu aquele paralítico. Quem quer promover o reino precisa contornar as objeções.
e entender que faz parte, porque nós estamos lutando contra o reino das trevas e o diabo não vai ficar de braços cruzados, enquanto, né, as pessoas estão sendo arrancadas das suas garras, tiradas das trevas. Vocês estão entendendo, amados? Curada na alma. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Cristo veio dar vida e vida com abundância. Satanás não vai cruzar os braços e ver o reino ser promovido, crescer, ser implantado, de forma que nada vai acontecer. Haverá as objeções, mas a igreja não para. A igreja não pode se deter diante das adversidades, ela vai continuar marchando, ela vai inventar, ela vai se reinventar. Não podemos fazer culto dentro da igreja, fazemos no nosso estacionamento. Não podemos fazer no estacionamento nem dentro da igreja, fazemos por internet. Não vamos parar, nós somos o corpo vivo, a igreja viva do Senhor Jesus, aleluia. Nada vai nos deter, as objeções existem, nós vamos contornar e continuar caminhando, amados. Porque certo de que maior é quem está em nós. Aleluia, quem está conosco. As objeções existem, mas nós não vamos parar. Vamos contornar e vamos seguir. Aleluia. A terceira lição, amados, é exercer a autoridade que nos foi dada. Jesus nos deu autoridade. Autoridade para perdoar pecados. É mesmo, pastor? É. Através da pregação do Evangelho, capítulo 20 de João fala isso. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem reterdes serão retidos. Está lá, está escrito. Jesus, quando pega a comissão ali, ressurreto agora, que aparece aos discípulos, sauda ali a igreja, não é? Com a paz, e chama a atenção deles, e diz assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A quem perdoardes será perdoado. A quem você pregar o evangelho, né, você está dando oportunidade do perdão. A quem você não pregar, você está retendo, você está tomando a possibilidade daquela pessoa ser perdoada. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é tremendo, queridos. Exercer autoridade para orar pelos enfermos, para mandar, sabe, o espírito das trevas embora, para repreender os demônios. Jesus disse que no nome dele faríamos obras maiores do que aquele fez. Então, há poder no nome de Jesus, não é em nós, há poder no nome de Jesus. Não sou eu que perdoo, é o sangue de Jesus, é o próprio Cristo, mas eu sou o representante, eu sou o missionário, sou o instrumento que ele vai usar para promover o seu reino, para que outros sejam perdoados. E para finalizar, e a gente já caminhar aqui também para o encerramento, né? Cumprir o chamado. Cumprir o chamado. Se dispor na mão do Senhor. O que nós estamos fazendo, queridos irmãos? Esse tempo tem nos limitado. A gente vê, pastor, nós estamos num tempo de pandemia, a gente não pode sair para evangelizar, não pode aglomerar. Queridos, nós temos a internet, olha que maravilha. A gente tem esse portal, a gente tem essa ferramenta que está nos alimentando, que nós estamos buscando a Deus, adorando, orando pelas pessoas. Mas às vezes a gente tem dificuldade até de compartilhar uma live, de compartilhar uma palavra. Né? Deixa Deus te usar. Deixa o Senhor, sabe, te dar estratégia. Entendeu? Deixa o Espírito Santo mostrar para você o que você deve fazer. Ah, mas eu não vou compartilhar com fulano que ele pode não gostar. Mas se o Espírito Santo trabalhar no coração dele, ele gostar, ele vai receber, e vai ouvir, vai ser impactado, vai ser curado. A gente tem aqui pouco mais de 10 pessoas aqui na nossa live, a gente podia estar com 100, com 200 pessoas aqui. Não por causa de mim, não, que sou pequeno, sou limitado, por causa de Cristo, da graça, do amor, da cruz, daquilo que ele fez por nós. Isso é promover o reino, é se dispor a ser usado por Deus, é não ter barreira, não ter limite. Suba com mieira. Leve esse deficiente, desça com ele até o colo de Jesus. Mas o milagre, leve o milagre àqueles que precisam. É isso aí, Zé Welton. Que bom que você está aí conosco. Tudo depende da nossa disposição. É isso daí. É a disposição da igreja. É atender o chamado. É se colocar nas mãos do Senhor e se deixar ser usado. Eu estou aqui porque alguém foi usado por Deus para chegar até mim. Um dia alguém chegou até você. Foram esses missionários, queridos. A gente quer ganhar nossa família, mas às vezes a gente cruza os braços.
e não faz nada para promover o reino. Achamos que cumprir as nossas obrigações com a igreja, com a liderança, estamos fazendo tudo. É pouco, diante de tudo que o Senhor fez por nós, diante da sua maravilhosa graça, diante do seu perdão, diante da obra redentora da cruz do Calvário, queridos. É pouco, tudo que nós fizemos é pouco. Eu gostaria de deixar essa palavra contigo nessa noite. Quem está disposto a promover o reino? Quem está disposto a ser porta-voz do Senhor? A dizer, teus pecados estão perdoados. Para aqueles paralíticos que estão no mundo. Não no físico, mas na alma. Que não conseguem enxergar o caminho verdadeiro. Que não conseguem decifrar quem é o verdadeiro Deus. Quem é que está disposto a declarar teus pecados estão perdoados? A dizer, levanta e anda dessa paralisia física, mas também espiritual. Quem está disposto, queridos, a brigar, a lutar, a trabalhar, a se esforçar, a se dispor mais pelo reino do que para si próprio, porque para nós mesmos a gente faz todo esforço, irmão. Se possível, a gente acorda de madrugada e dorme de madrugada também. Mas quando é para o reino, há barreiras, há dificuldades. Não é? Quando é para Deus, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aprenda com esses missionários, não tiveram dificuldades. Fica aí essa reflexão para nós. Amém? Anunciar a palavra, contornar as objeções, exercer a autoridade que nos foi dada, cumprir o chamado. É a disposição que o Zé Welto falou aí. Se dispor nas mãos do Deus vivo. Se dispor nas mãos do Deus poderoso. Se dispor nas mãos daquele que pode usar você para fazer coisas sobrenaturais. Deus abençoe. Deus abençoe a igreja, obreiro de Cristo aí no Canegai, cada família, a tua casa, teus filhos, cônjuge, teu lar, teu trabalho, tuas finanças. Eu quero abençoar nessa noite. Eu quero usar a autoridade que me foi dada e abençoar a tua vida. E profetizar uma palavra de unção sobre tua casa. E dizer que tua casa está guardada, que tua casa está protegida, que tua casa está abençoada. Mas também desafiar você a se dispor nas mãos do Senhor e dizer, Deus, conte comigo, eu vou buscar essas pessoas, eu vou encher aquela igreja, eu vou levar as pessoas àquela igreja, eu vou contornar essas objeções, eu vou combater as forças do mal, eu vou desfazer as obras de Satanás, eu vou promover o reino. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe você, ouvinte, que você possa compartilhar essa palavra, que você possa fazer essa palavra chegar até no seio da tua família, dos teus amigos, do teu Face, do teu Instagram, dos teus filhos, manda em especial, em particular, e diga, assista até o final, não se canse, assista até o final. Nós vamos trabalhar ela aqui, cortar a parte ali, né, do início do culto, e vamos deixar só a mensagem para que as pessoas possam receber esse material e entender que Jesus tem poder para perdoar pecados. E que nós temos essa responsabilidade de compartilhar o que nós temos de melhor. Quem sabe esses 4 homens tinham Jesus na vida dele. Não tinha dinheiro nem prata, mas tinha Jesus na vida dele. E quando Jesus ali estava, mesmo que inacessível por conta da multidão, dos desafios, eles se dispuseram, nós vamos levá-lo para que eles também, esse homem paralítico, que viveu toda a sua vida aí nesse leito, desprezado, limitado, sofrido, também possa ter a mesma oportunidade que nós tivemos de conhecer e de ter um encontro verdadeiro com Cristo. E de ter a nossa paralisia curada, restaurada na nossa alma. E hoje, para a glória de Deus, né, nós podemos cantar, aleluia, louvar e adorar o Senhor, porque nós somos curados na nossa alma, temos os nossos pecados perdoados e os nossos nomes escritos no livro da vida. É isso aí, essa é a palavra, essa é a mensagem, que possa edificar a tua vida e teu coração. Amanhã tem mais, né? Amanhã nós vamos fazer de novo às 19h30, vamos voltar ao nosso horário normal, queridos, porque logo em breve nós vamos estar dentro da nossa normalidade, em nome do Senhor Jesus.
todos juntos, nos abraçando, adorando o nosso Deus. Isso vai passar e nós vamos vencer como temos vencido até aqui. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui estamos guardados, até aqui o Senhor nos protege, até aqui o Senhor nos livrou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos mantém de pé. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela palavra, obrigado pelo reino do Senhor que chegou até nós. Obrigado. O Senhor usou outras pessoas, o Senhor trabalhou em nossas vidas, Pai, para que através da pregação da Tua palavra, o Senhor gerasse em nós o arrependimento e podemos ter, Senhor, os nossos pecados e a nossa vida, Senhor, transformada. Deus, obrigado. Oro colocando a vida dos teus filhos em tuas mãos, todos aqueles que estão ouvindo e aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, essa palavra, que eles sejam tocados também, Senhor, e que possam entender, ó Pai querido, que nós precisamos dispor as nossas vidas para que teu reino seja promovido, para que o teu reino possa chegar ao coração daqueles que estão enfermos na alma, paralíticos, Senhor, na alma, bem como também doente no seu físico, para que o Senhor possa perdoar, bem como curar também os doentes, os enfermos. Eu entrego em tuas mãos agora a vida da igreja. Quero pedir ao Senhor que continue conosco, nos abençoando, nos protegendo, Senhor, que a tua boa mão nos conduza e nos faça triunfar e vencer, Senhor, essas provações pelas quais estamos passando, Pai. Sustenta-nos e livra-nos de todo o mal. Cumpra em nós o teu propósito, o teu querer, Senhor. Assim nós oramos, suplicando tua bênção sobre a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, ó Deus, sobre a vida da tua igreja. Visita aqueles que estão enfermos, estão doentes nos hospitais, Senhor, que o Senhor possa liberar agora a unção da cura. Aqueles que estão, Senhor, acometidos dessa doença, desse mal, Senhor, desse Covid-19, Pai, que esse mal caia por terra em nome do Senhor Jesus, que as pessoas sejam restauradas, Deus, cura a alma, mas também cura o físico delas. Pai, oro, Senhor, pela nação, pelo Brasil, pelos líderes eclesiásticos, pelas autoridades governamentais, oro pela nação brasileira, para que o Brasil seja alvo da tua graça, para que o Brasil seja salvo, Senhor amado, que o Senhor nos perdoe da idolatria, dos pecados de feitiçaria, Senhor, e de tantos outros que têm entristecido o Senhor, nas clamamos misericórdia para a nossa nação. Oramos por Israel, oramos pela igreja, Senhor, ó Deus, obreiro de Cristo, Senhor amado, onde houver agora, Pai querido, uma igreja implantada, um líder, um pastor, um apóstolo, que o Senhor esteja abençoando e sustentando ele, protegendo e guardando, livrando das ciladas do inimigo, Senhor, sustentando com a força da tua destra, para que teu reino, através das nossas vidas, seja promovido e vidas possam conhecer o Senhor através de nós. Abençoa também as nações, Pai. Salva as nações, levanta os missionários, visita aqueles que se dispuseram, Senhor, para ir ao campo, os missionários que estão em atividade. Deus, alcança os teus filhos agora e os abençoa, fazendo prosperar todo o trabalho de suas mãos, sustentando o Senhor para que haja, Pai, milagre e provisão da parte do Senhor, e todo o trabalho missionário prospere para que teu reino cresça e seja implantado no coração e no seio de cada nação. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite, agradecidos em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo